O início da história de um cara que entrou no jogo errado para relaxar, algo maligno já está se aproximando dele. No início, os recém-chegados não são nada por si mesmos, eles têm que fugir constantemente de uma multidão de mortos. Os três caras estão muito assustados com a quantidade de monstros que os perseguem. A mão podre de uma das criaturas quase atingiu o líder da gangue de sobreviventes, de modo que ele já sentiu o gosto da morte. Mas não o subestime, o cara reagiu facilmente e se defendeu do ataque zumbi. Mas isso não os assustou, por natureza eles eram muito ávidos por sangue e mortalmente furiosos. As pessoas nem imaginavam antes de entrar no jogo que seria tão realista, seja na vida. O cozinheiro ordenou ao companheiro que fugisse e não brigasse com eles, pois os três não matariam nem metade deles. Felizmente, eles encontraram hangares e armazéns onde puderam se esconder pela primeira vez. Eles correram para o armazém mais próximo, onde um estranho cadáver jazia entre lixo e caixas. Os jogadores correram para cá com pressa, respirando pesadamente, sem pensar em um plano de ações futuras. O recém-chegado decidiu olhar o mapa para identificar o perigo. Na verdade, não há zumbis no hangar, ao contrário das ruas, mas eles não devem ser atraídos. O problema é que a mão da criatura que estava atrás dos escombros começou a se mover de maneira estranha. Este monstro começou a carregar algumas informações. O que isso poderia significar? Os monstros aqui deveriam ser NPCs comuns. Mas seja como for, ele estava tremendo de maneira estranha demais para um monstro. O som farfalhante dele encheu todo o armazém. Esse barulho assustou os recém-chegados o suficiente para que não apenas os zumbis tremessem no chão. Gemendo, o monstro levantou-se e mancou, movendo-os para frente para se aproximar deles. O gordo percebeu que o sistema funciona péssimo, pois há um segundo mostrou que não tinha ninguém aqui, e o segundo disse que o jogo é péssimo, pois já tem bugs no início. Através dos olhos deles, ele era muito assustador, literalmente não havia piedade ou misericórdia nele. De repente, uma tabela com suas características apareceu na frente do zumbi. Este será o nosso personagem principal. Seu nome é Martin. Ao contrário de todos os jogadores, ele se diferencia por estar morto desde o início. Ele ficou muito surpreso por ter se encontrado no mundo do jogo, tanto que nem se atreveu a pensar que havia entrado aqui. Os jogadores começaram a correr em sua direção, e o sistema informou que ele deveria completar a missão. Enquanto ele faz isso, não pode sair do jogo. Martin ficou chocado porque o jogo não permitiu que ele saísse até que a missão fosse concluída. Não há tempo para pensar, pois muitas pessoas estão correndo contra ele, prontas para cortar sua garganta, e ele nem entende o que estão fazendo. Assim que começaram a espancá-lo, várias perguntas desapareceram, mas surgiram novas sobre por que o estavam atacando, se tudo poderia ser discutido. Sob o arco de ataques, tudo o que se ouvia era o barulho dos golpes no herói e a voz dos caras que mandavam ele calar a boca. De repente, uma placa com a missão principal se abriu diante de seus olhos, informando que ele precisa descobrir a causa do surto do vírus e destruí-lo. Ele entrou em pânico ao perceber quanto tempo essa missão iria durar, agarrou a cabeça e ligou para o suporte técnico. O líder ficou confuso com o fato de zumbis de baixo escalão saberem que primeiro precisam proteger suas cabeças. Pareceu a Martin que finalmente o entenderam. Ele era um zumbi extraordinário, diferente de todos os outros. Em sua imaginação tudo parecia completamente diferente, mais precisamente, diante de seus olhos ele era uma criatura terrível, mas em sua opinião era uma gracinha. O agente O7, apelidado de Monge, lembrou e disse que seu sistema não havia sido atualizado e poderia não ver monstros de elite, que é exatamente o que Martin poderia ser. Punk acrescentou que esses zumbis são chamados de elite por um motivo: eles têm muitos recursos úteis, então você precisa acertá-lo com mais força, mas ele pensou que estava com dor e não deveria acertá-lo. Isso é estranho, não doeu nada, ele não sente nada, não sente nada. O sistema foi aberto novamente, no qual estão escritas 3 habilidades que não permitem que zumbis morram até que recebam ferimentos graves na cabeça, entorpecem os sentidos e dão a capacidade de morder. Ficou claro para ele que até os zumbis têm suas vantagens, mas você não deve dormir durante a batalha enquanto estiver sendo atacado. Ele ficou muito irritado por causa desses jogadores, percebendo que se ele não revidasse eles iriam exagerar. Ele não os assustou, mas eles deveriam ter corrido porque o grito de Martin poderia atrair outros zumbis. Só que agora ele tentou impedi-los de falar, mas eles não entendem a voz do zumbi. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, eles se trancaram no quarto para se esconderem dele e dos outros. O sistema lembrou o perigo de que o herói tem apenas 50% de fome. Se cair para 25%, o jogador perderá o controle do corpo até conseguir comida suficiente.
Ele ficou desapontado porque existe um sistema de fome aqui, e no corpo de um zumbi você pode perder a consciência. Nas estatísticas, ele viu 10 pontos de força. Os zumbis são inicialmente tão fortes, pensou Martin, mas percebeu que afinal seria melhor se ele não se tornasse um homem morto. Embora não lhe tenha sido dada qualquer escolha de atividade, referiu-se ao facto de alguém o ter enganado. Então ele começou a se lembrar de como filas inteiras se alinhavam para que esse jogo fosse o primeiro a avaliá-lo. Naquela época, Martin só conseguia observar a pouca velocidade que a gigantesca multidão se movia. Na verdade, ele só pode ver os outros jogarem, o que significa que ele precisa sair daqui. O menino foi empurrado por aquele cara suspeito que não era uma mesa no meio da multidão, estava com tanta pressa que nem percebeu o homem à sua frente. Esse cara parecia seu pior pesadelo, com um rosto com veias salientes escondidas sob o capuz. Havia um ar de escuridão ao seu redor. Com suas mãos sombrias ele entregou o mesmo jogo a Martin, gritando para que ele o pegasse. Ele ficou surpreso ao ver que o jogo, para o qual multidões faziam fila, estava em suas mãos. Assim que ele olhou para trás, o estranho caiu no chão e não havia mais vestígios dele. Teve uma péssima ideia de experimentar o jogo. Ele já havia conectado um capacete de realidade virtual. Já não era tão importante para ele o quão estranho aquele cara era, já que era de graça, ele poderia experimentar. Depois de colocar o capacete, uma voz começou a cantarolar sobre o vírus, o que fez Martin perder a consciência. Depois disso ele acordou aqui. Que besteira foi decidir começar esse jogo, agora ele vai ter que procurar comida. Erro após erro, ele abriu a porta e atrás dela estavam algumas centenas de zumbis, cujo rugido acordaria um urso em hibernação. E todos lhe causavam nojo, pois entre os dentes das criaturas havia pedaços de carne daqueles recém-chegados. O fato de ele ser parente deles não os impediu, afinal deveriam vê-lo como um zumbi, mas sua estupidez não permitiu. Se esta porta estiver bloqueada, ele definitivamente se tornará um cadáver de uma vez por todas. Tendo tirado conclusões, Martin conseguiu compreender que este não é o lugar para pensar, para bater e só para bater, essa é a tarefa principal. Mas não é tão simples. Se houvesse 3 ou 5 zumbis aqui, é uma questão diferente, mas ele não conseguirá derrotar tamanha multidão. As criaturas tinham muita raiva, por algum motivo eram incrivelmente realistas, o desenvolvedor deu o seu melhor. O herói fica surpreso com o fato de que não foram os mortos que o atacaram, mas sim seu irmão meio morto para comê-lo. O irmão acha que são muito realistas, isso o assusta e o faz correr, com os calcanhares brilhando. Perto dali havia um supermercado que, segundo todos os cânones, deveria ter muitos recursos durante o apocalipse. De acordo com todas as regras, os zumbis sempre atacarão primeiro, o que significa que com o tempo haverá cada vez menos pessoas e a eficácia do combate aumentará. Como resultado, esses zumbis morrerão de fome e começarão a comer sua própria espécie, mas isso não é tão importante, pois agora Martin precisa de 10 pontos de experiência para melhorar, mas onde ele pode obtê-los? Seu começo é um dos piores, já que os recém-chegados que por acaso são gente daqui podem trocar informações entre si, e ele tem que aprender tudo sozinho. Justamente quando ele pensava que estava seguro, a fome havia passado por ele, mas de repente o sistema grita com ele no auge de sua fome: você precisa de comida. Agarrando a cabeça, ele não entende, comeu tanto, mas não adiantou. Qual é o problema? O sistema apontou para ele que restavam apenas 30% da fome, então ele só poderia se satisfazer com carne. Para os zumbis, a fome é claramente a habilidade mais perigosa, a sede de sangue queima neles quando o estômago está vazio até 25%, é assim que seu corpo reage a alimentos em potencial. O jogo acabou sendo muito realista, isso o irrita, além disso, ele só deve encontrar zumbis sozinho, caso contrário será muito difícil. A reação padrão à fome, mas não é assim, espuma, como um epiléptico, mas só tem uma coisa na cabeça: carne, carne, carne. Tremendo, ele se aproximou do armazém do supermercado, onde havia apenas um zumbi que o salvaria da greve de fome. Assim que aquele morto chamou sua atenção, o menino enlouqueceu, a criatura selvagem despertou nele. Honra e orgulho não lhe são mais estranhos, atacar por trás significava o menor gasto de energia para ele. Martin arrancou um pedaço de carne do ombro com tanta ganância que dá até medo imaginar a força de sua fome. Outro monstro suspeitou que algo estava errado, a agressão despertou em ambos e era improvável que alguém os detivesse. Ninguém tolerará tais truques sujos de seus semelhantes, e é isso que o zumbi faz, agarrando-se à mão do irmão Martin com os dentes. Ele tentou parar a presa, caso contrário a criatura seria capturada muito rapidamente. Com um golpe de punho,
Ele não conseguiu arremessar os zumbis para longe e por muito tempo, apenas toda sua mão ficou coberta de fraturas. E o monstro nem sentiu o golpe na cabeça e arrancou calmamente um pedaço da carne podre de Martin. O que foi estranho nessa batalha foi que o golpe de Martin nem feriu o monstro, mas o herói quebrou o braço. Suas características podem ser diferentes. E assim aconteceu. Seu nível de força é 150% mais poderoso que o de seu irmão. Não é à toa que ele é tão difícil de romper. Felizmente ele quebrou apenas o braço e sofreu algumas mordidas. Precisamos pensar em algo contra ele. Enquanto isso, você só pode fugir dele, já que ataques frontais são inúteis. E ele não conseguiu a perseguição esperada, ele também teve que esperar que eles o alcançassem. Bom, visto de fora parece ridículo, já que um monstro com tanta força tem apenas o primeiro nível de agilidade e falta velocidade. Com um sorriso maligno no rosto, o irmão pensou, seria melhor aquele homem forte não culpá-lo por ser tão lento, afinal Martin só quer carne. E ele mesmo decidiu dar um banquete à presa e para isso preparou algo interessante para ela. Entre os departamentos, conseguiu encontrar produtos de cozinha onde aguardava o almoço. O primeiro ataque acertou no alvo. O zumbi nem teve tempo de entender nada quando uma faca de cozinha perfurou sua cabeça. Martin então decidiu jogar todo o arsenal da cozinha no cara estúpido, o que parece ainda mais do que ridículo. Como um monstro verdadeiramente estúpido, ele assumiu todo o dano e nem tinha nada a que responder. O homem forte não gostou dessa atitude consigo mesmo, então decidiu gritar bem alto que era poderoso. Só os surdos não conseguiam ouvir esse chamado de acasalamento. E não existe tal gente aqui, todos os monstros já sabiam para onde ir. Só uma coisa vem à mente, como acabar rapidamente com o homem forte e estúpido. Ele nem se atreveu a pensar que uma armadilha de cutelos estava esperando por ele aqui. Com um estrondo, ele caiu no chão, onde havia muitas agulhas de papelaria que o perfuraram. Não foi à toa que o herói encontrou o momento certo para pegar o machado com as duas mãos e cortar a cabeça do idiota. Pela primeira vez vejo que havia medo no rosto do zumbi, mas quando sua cabeça voou dos ombros, toda a ardência desapareceu. A partir deste momento você pode respirar aliviado, o inimigo foi derrotado, a comida foi obtida, só falta saciar sua fome irritante. Pegando um pedaço de carne, Martin examinou, tinha um aspecto horrível, o que ele tentou negar para comê-lo. Para engolir isso, ele teve que cobrir o nariz e prender a respiração. Mas ele nunca havia sentido isso antes, pois sentiu ainda mais calor ao comer aquele pedaço nojento. O que o surpreendeu ainda mais foi a rapidez com que o medidor de fome encheu, que estava cheio até a borda. Uma multidão de zumbis já havia se movido atrás dele, babando por sua presa. Martin entende bem que eles não permitirão que ele desfrute de sua comida em paz. Em homenagem a isso, ele os recompensou com seus despojos. Enquanto os monstros aproveitavam o brinde, o irmão zumbi fugiu deles. Trancado na sala dos fundos, ele pôde exalar com calma, dizendo que estava cansado e ouvir a voz do sistema, que o lembrou de sua nova habilidade. Como ele comeu um membro de sua própria espécie, será mais fácil para ele caçar o seu na próxima vez. E tudo por causa da nova habilidade do glutão, que aumenta o dano amigável em 10%. Se ele a tivesse antes, não teria que trabalhar tanto. Absorver os seus próprios também lhe dá pontos de experiência, portanto ele não terá que brigar com as pessoas, mas simplesmente usar seu cérebro com sabedoria. Enquanto ele tentava descansar, um barulho estranho apareceu do lado de fora, que não parecia o som de zumbis. Eram pessoas discutindo como o supermercado era legal, poucos zumbis, muitos suprimentos, perfeito para terminar a missão que estavam quase terminando. Essas pessoas estão aqui para abastecer o supermercado, isso não pode ser negado de forma alguma. Mas o que o assustou tanto? Porque seu coração começou a bater tão rápido e o suor escorreu pelo seu rosto. É tudo por causa de um dos sobreviventes, que estava armado com uma pistola. É assustador, ele pode ser tão forte mesmo. Aquele soldado se comportou com muito cuidado, como sempre faz em território inimigo. Há uma cicatriz em seu avatar. Será que ele sofreu uma batalha séria enquanto jogava aqui? Por incrível que pareça, atrás daquela passagem estava sua equipe, a quem ele ordenou que seguisse o plano e coletasse recursos enquanto ele guardava a porta. Eles deveriam se encontrar em 10 minutos. Algumas beldades estavam coletando alimentos, enquanto nosso Martim os devorava com os olhos. Uma amiga disse à irmã para não coletar alimentos com alto teor calórico. Ele estava irritado porque eles podiam facilmente comer lanches e todo tipo de comida humana, mas só lhe davam zumbis fedorentos. De repente, a estudante sentiu o olhar maligno do monstro atrás do vidro, que os observava desde a sua chegada. A garota virou-se para ele e ele já estava se afastando.
como se estivesse apenas de passagem. Os demais rapazes iriam ajudar o soldado em sua missão secreta para que ele pudesse recompensá-los com uma pistola, após o que ficariam incrivelmente ricos, já que a arma era muito boa. Martin já imaginou como no estágio inicial todos terão pistolas. Como os zumbis sobreviverão, esses caras não deveriam em hipótese alguma receber isso. De repente, um grito de mulher encheu todo o supermercado. Toda a equipe, o próprio soldado e Martin ouviram. Aquelas estudantes que foram gravemente feridas por alguns pervertidos gritavam. Essa criatura deu um tapa na bochecha da loira com toda a força para que ela não gritasse, pois se atraíssem zumbis, ele pessoalmente os daria para se alimentar e fugiria. Ele não gostou do olhar da loira com que ela o furou. O tarado preparava um novo golpe para ela. Mas nem tudo é tão simples. Um soldado veio em sua defesa, dizendo que esse idiota não conhece a situação lá fora e só sabe criar problemas. Os demais também correram para ajudar, sem entender o que faziam aqui. O militar deu sua palavra de que lhes daria uma lição. Quando terminassem de avançar, a batalha não poderia mais ser evitada. O herói, observando-os, percebeu que poderia derrotá-los facilmente, já que apenas o soldado possuía uma arma normal. E de repente, Jin-Dong, o sistema anunciou uma nova missão, que diz que ele precisa salvar aquelas estudantes e matar todos os seus malfeitores. Como recompensa, ele pode receber a confiança dos alunos. Mas por que ele precisa disso? O que isso dá? Embora se você se lembrar da conversa daqueles caras, você possa entender que eles iriam aumentar a confiança do soldado e conseguir uma arma dele. Esse é o significado da confiança. Com tais ambições, Martin correu para assistir à batalha das pessoas contra os zumbis que não o deixaram passar. Ele conseguiu perceber que as pessoas estavam bem espaçadas. Isso fez entender que o soldado aqui era um líder nato. Seria necessário testar sua força e habilidade, por isso ele decidiu empurrar os zumbis diretamente contra eles. Mas isso não o ajudou a se aproximar do soldado. O homenzarrão cobriu a retaguarda e cortou-lhe a cabeça com uma faca. Ele ficou desapontado porque esses jogadores eram bastante capazes e os zumbis de baixo nível teriam dificuldade em atravessá-los. Cada problema exige soluções de qualidade. Se forem defendidos por uma equipe também podem servir de escudo. O principal é que não lhe causem muitos danos. Eles correram para a batalha atrás dele, sem temer as consequências. Se lutarem com tanto entusiasmo, as pessoas não terão chance de vencer. O menino reagiu à pressão acelerada e decidiu responder com uma faca de cozinha. Martin sente que uma faca afiada está voando na cabeça de seu camarada, o que dificilmente o poupará. Até ele mesmo entende que atirar facas e lâminas não é tão seguro. O herói pegou todas as pedras e facas na hora. Os zumbis estavam seguros e ele deu o exemplo para eles. O gordo percebeu que algo estava errado com esse monstro. Ele precisava ter cuidado. Comparado aos fracos, Martin parecia um demônio com fogo nos olhos. Com tamanho perigo, um soldado deveria preparar a tampa de seu caixão. O militar o via como um zumbi razoável e, portanto, ele deveria ser atacado primeiro. Depois que ele foi exposto, eles avançaram sobre ele com todas as suas armas. Eles eram apoiados por pedras atrás deles, mas não causavam danos, mas os ataques com espada deixavam arranhões fracos. O aluno entrou em pânico, pois esse zumbi era difícil de matar. Seu amigo tentou acalmá-lo, mas já era tarde demais. Mesmo assim, o desejo de matar superou sua racionalidade e o menino correu para a batalha. Martin ainda foi capaz de deixá-lo emocionado e ele mordeu a isca. O pânico tomou conta dele, fazendo uma piada de mau gosto com ele. O soldado, pressionado por outros inimigos, disse-lhe para não sair da formação, mas para voltar a ela. Mas o menino ingênuo percebeu que já era tarde demais quando o zumbi saiu facilmente de seu caminho. O voo foi normal por 5 minutos. O aluno caiu nos braços de monstros que hoje almoçariam. O personagem secundário inimigo foi derrotado. 2 experiências foram adquiridas. O irmão zumbi deu conselhos práticos ao falecido para que ele não ficasse mais zangado sem motivo. O soldado dá o alarme. Os zumbis despertam seus verdadeiros poderes a partir da sensação de sangue. Eles deveriam ter mais cuidado. O camarada começou a entrar em pânico porque os monstros pareciam muito realistas. O gordo pediu-lhe que se acalmasse, pois não eram reais. Enquanto conversavam, o gordo foi atacado por um zumbi, que arrancou o machado de suas mãos e o jogou para o lado. A situação era simplesmente terrível, mas ele chegou a tempo e deu um tiro em um, matando o segundo zumbi. Ele ordenou que a equipe não perdesse a vigilância, se levantasse caso caísse e lutasse até o fim, afinal só restava um cartucho. Depois que o soldado disparou, seu equipamento acabou. Ele mirou direto em Martin com tanta confiança que era impossível errar. Seria assim se o herói ficasse parado,
mas nem tudo será tão simples, mesmo que o próprio irmão morto tenha ficado atordoado com o tiro. Sua alegria não teve limites. Com a ajuda de seus irmãos, ele garantiu que o soldado disparasse todos os cartuchos contra eles. Mas esses idiotas são tão gananciosos que estão prontos para engolir os ossos de um camarada recém-caído, o que decepciona Martin. O militar e seu amigo decidiram que aquela era a chance de pegar o canalha que mandou seu camarada para o caixão. Enquanto isso, o próprio homem atrevido está escondido entre uma multidão de monstros sedentos de sangue que queriam sangue. Tudo está exatamente conforme o planejado, a força principal está concentrada nele, a formação está destruída, o time luta um de cada vez. Chegou o momento perfeito para atacar e destruir o povo, eles não têm ideia de quem conheceram. O menino perdeu a vigilância com o tempo, o que deu a Martin a chance de mordê-lo e ganhar a devida experiência. O pânico o atacou, um vírus entrou em seu sangue que o tornaria igual àqueles que ele matou e odiou há um segundo. Até o soldado começou a se sentir deslocado, pois outro camarada morreu nas mãos de um razoável, e ele estava se aproximando dele. O homem nem espera que haja um verdadeiro pesadelo atrás dele, pronto para agarrar seu pescoço. O gordo não permite que ele morda o militar que acabou de bater nele, o motivo de tais riscos não é claro. Isso irrita profundamente o irmão zumbi e ele, sem pensar, o joga no meio da multidão. Um amigo justificou tudo dizendo que é necessário apenas um jogador para completar a missão, e eles podem renascer facilmente, tudo leva a eles protegerem o soldado. Ele não tem tempo de reagir antes que outra caçada seja realizada em seu pescoço. Mas os camaradas não permitirão que os amigos fiquem parados de boca aberta, eles os enviarão aos dentes dos zumbis. Mais uma vez, Martin foi parado pelo homem que foi sacrificado pelo bem do militar. Aquela colisão causou muitos danos a ele, é assustador imaginar o quão bravo ele está com eles. Ele acaba com o companheiro com tanta crueldade que até perfurou a traqueia para não desperdiçar muito ar. O sistema, em um momento inconveniente, informa que resta pouca saúde, se acabar ele morrerá, fica chocado com cada nova regra desse jogo estúpido. O soldado foi contra que o protegessem, mas todos recusaram as suas propostas. A única coisa que veio à cabeça de Martin foi que ele deveria se esconder. Na aparência ele estava gravemente ferido, com um grande peso ele avançou, endireitando o braço ferido. Mas ninguém lhe dará paz com certeza, já que aquele mesmo canalha veio se vingar do patrão, que morreu por sua causa. A lâmina da faca estava bem acima de sua cabeça, ele só conseguia olhar para sua morte com um rosto inocente. Em seus olhos vermelhos, como espelhos, o reflexo claro da lâmina aterrorizante o assustou de medo. Mas ele não queria morrer aqui de jeito nenhum, ele não tinha feito nada de ruim na vida para ficar aqui. Após esses pensamentos, ele agarrou a lâmina do facão, não se importava com todos os tipos de vírus e tarefas relacionadas a eles. Ele não precisa de algumas colegiais que não fizeram nada de bom para ele. Com maior fúria, ele olhou para o pescoço do personagem gangster, que queria perfurar com uma faca. Ele não se importa com tarefas sem sentido do sistema, sua vida é importante para ele, se ele completará missões depende da sobrevivência. Para o gangster ele recebeu mais uma experiência, o sistema anunciava que o jogador havia marcado pontos suficientes, agora ele está apto a evoluir, isso reabasteceu toda a sua barra de saúde. Era impossível dizer que ele estava feliz, mas não posso negar, pois há muito tempo esperava a evolução. Ele só precisa escolher uma das direções, tornar-se muito forte ou comandante, e ambas parecem muito boas. Atenção, o sistema informa que a evolução pode demorar algum tempo. Durante esse período o jogador ficará desconectado do jogo, o que equivale ao suicídio. Você precisa encontrar um local isolado. Todos os jogadores possuem características equilibradas, mas isso não conta contra ele, já que sua força é vários níveis superior, é preciso ter agilidade. Com tanta agilidade, ele é como uma pantera do filme Mowgli, e isso dá início ao extermínio em massa de jogadores. Agilidade e velocidade lhe permitiram voar entre os inimigos, seja um raio entre as nuvens. O soldado e seu camarada ficaram com medo estampado em seus rostos, porque não entendiam o que precisava ser feito contra Martin. Um zumbi voa até o cara em uma velocidade gigantesca. Enquanto o soldado reage, ele fica em estado de estupor e não consegue dizer uma palavra. De repente, ele gritou que o irmão zumbi de repente ficou muito rápido, ordenando aos demais que corressem para o lado, já que ele era o alvo de Martinho. O militar correu para o ataque. Que intensidade de paixões! Martin teve sorte de o soldado ser movido pelas emoções, agora está à disposição do herói. O homem não conseguiu escapar, a mandíbula do zumbi avançava em sua direção a toda velocidade para agarrar suas veias. Isso aconteceu,
O primeiro inimigo sério foi derrotado, seus companheiros foram eliminados, a missão estava quase concluída. Ele não tem mais nada para fazer aqui, não precisa correr mais riscos, precisa correr até as colegiais para salvá-las. As meninas já estavam com muito medo, mas assim que viram que o monstro avançava direto sobre elas, o pânico as encheu até a borda. A saliva escorria da boca de Martin, as belezas esfarrapadas só ficaram com mais medo dele. Ambos não esperavam que esse zumbi os jogasse pelas costas e os arrastasse para dentro do supermercado. O loiro mais corajoso ordenou que ele os deixasse ir enquanto suas almas morenas rastejavam para fora. O cara ficou surpreso com o comportamento desse zumbi, já que foi o primeiro a saber que os zumbis eram seletivos na alimentação, até os próprios mortos ficaram em estado de choque. Mas eles não se importam se alguém se deixa levar pelo sequestro de estudantes. O principal para um sobrevivente é sobreviver, e o principal para um homem morto é matar. Enquanto isso, o soldado orava pela salvação, enquanto Martin pensava que ele era bastante corajoso. De qualquer forma, todos renasceriam. É hora de encontrar um lugar isolado e cuidar das colegiais. Mas você fica feliz cedo, ele vai evoluir aqui, nada de vulgar. Finalmente, ele se livrou do fardo extra. As meninas estão seguras, a missão está concluída. Felizmente, ele pode respirar aliviado, pois teve sorte de ninguém ter atacado as belezas enquanto elas gritavam. Todos estão vivos e bem. O camarada zumbi corre para o lado enquanto as meninas tentam entender que ele está fazendo essa coisa estranha. Agora ele pode evoluir com segurança para um zumbi mais forte para sua vida. Ele pode escolher entre duas raças inferiores, tornar-se comandante ou muito forte, mas Martin não entende se ele se esforçou tanto e sobreviveu por causa de tal posto. Maldito jogo! Ele grita, me solta, quero ir para casa. As meninas não entendem a voz dos zumbis, por isso estão com muito medo. O sistema anunciou que o jogador deve ter cuidado com sua escolha, já que dela depende o próximo ramo de desenvolvimento. O estrategista é adequado em termos militares, e ficar forte lhe dá uma vantagem em termos de combate. A escolha é difícil, mas ele optou pelo capitão. A energia ardente encheu o armário e seu grito foi ouvido por todo o supermercado. O sistema relatou todas as coisas mais importantes, apenas Martin o lembrou para lhe dar uma recompensa pela missão. A morena notou que o zumbi de repente ficou quieto. Ela perguntou para a irmã se estava tudo bem. Ela respondeu, eu sei, mas devemos ter cuidado. Depois de algum tempo eles não se mexeram, todos debaixo da mesma janela estavam pensando no que fazer. Martin quase acordou. As pernas de uma mulher apareceram entre suas pálpebras e ele ouviu a voz de uma morena perguntando se precisavam fazer isso. A loira confirmou suas palavras. Senão ele vai acordar e comê-las. Esperar pela morte iminente é, no mínimo, estúpido. A garota duvidou já que ele os ajudou, mas ainda assim era alarmante que não importa o que ele fizesse, ele continuava sendo um zumbi. De repente ele acordou. As meninas perceberam isso, mas ele ficou mais preocupado em ver as características delas, bem como a confiança que foi demonstrada nele. Ele abriu o sistema e com ele queria ver muitas habilidades novas que lhe dariam força. Todas as suas características foram melhoradas, 3 habilidades foram abertas. Escaneando, ele pode ver as características dos jogadores, as habilidades do capitão, ele pode controlar zumbis, o vírus ainda é forte. Existe a possibilidade de infectar os sobreviventes. E o mais importante, a recompensa por salvar essas belezas, deve haver algo interessante aqui. E assim aconteceu, ele conseguiu ganhar uma experiência rara, que investiu em novas habilidades. Controlar zumbis agora dura 5 segundos, e também ganhou a confiança das colegiais. Esse prêmio conseguiu agradá-lo, pois foi impressionante, mas ele não contará mais com essa sorte. O loiro apontou a clava para ele para que não se aproximasse, mas ele tentou avisar que não iria machucá-los. Ele vai cobri-los, diz ele, mas eles veem algo completamente diferente. Como ele é assustador, se você olhar de fora. Esse horror os assusta, uma voz terrível, também incompreensível. Que monstro! Após uma breve conversa, Martin fugiu das meninas. Seu comportamento só levantou mais dúvidas entre as alunas. A loira disse para a irmã que aqui era muito perigoso. Ela culpava por trazê-la para tal lugar. A morena disse que ela fez tudo certo. À primeira vista, todo o andar estava calmo. Não havia inimigos aqui. Você poderia escapar. O supermercado estava tranquilo por causa da nova habilidade de Martin, que transferiu todos os mortos para o segundo andar, única maneira de ajudá-los. De repente ele sentiu um olhar terrível sobre ele, como se alguém perigoso estivesse por perto e eles obviamente soubessem um do outro. Ele percebeu que também havia alguém forte no segundo andar,
o sistema confirmou seus pensamentos, dizendo que o irmão zumbi havia entrado no território de outro Lorde Monstro. Pulando da parede, ele se perguntou por que a ameaça apareceu tão de repente, se eles realmente se encontraram após as atualizações. O sistema avisou que ele havia iniciado de forma independente uma nova missão como suzerano, assim como um inimigo forte no andar acima do herói poderia delinear seu território. Além disso, há uma recompensa, depende do tamanho do território. Ao ouvir essas palavras, ele correu em busca do lucro. A recompensa o motivou muito a derrotar o cara que havia tomado conta de seu território no supermercado. Ele percebe que o governante está em um nível superior ao dele, então deve estar preparado para qualquer coisa. Tendo subido ao segundo andar, ele encontrou uma multidão de zumbis, que o enviaram vários andares acima. Isso deixa claro que aquele zumbi está muito mais acima na hierarquia e não permite que os mortos se aproximem dele. Será impossível lutar contra um inimigo tão forte 1 a 1. Por isso ele terá que atrasar a multidão de zumbis aqui para que o Overlord desça. Depois disso, você deve aprender o layout do terceiro andar, onde fica a régua. Martin tenta se acalmar, pois faz tudo isso em prol da recompensa e da sobrevivência. Mesmo assim, o próprio corpo treme instintivamente e tem medo daquele que exerce tanta pressão sobre todos de cima. Já na escada rolante ele sentiu um cheiro terrível. Esse fedor estava no chão inteiro. Era realista demais. E aqui ele mesmo, esse grandalhão resolveu comer para repor suas reservas de experiência. Suas características devem ser muito assustadoras para o herói, pois agora ele já constitui um nível de ameaça gigantesco, e sua confiança é negativa. O gordo vê seu irmão zumbi como um inimigo. Ele finalmente parou de comer, com o nariz comprimido. O jovem estava com muito medo. O monstro quase acabou de comer seu irmão, mas sua refeição foi interrompida por um zumbi que se atreveu a subir até aqui. As características eram assustadoras. A força era 2,5 vezes maior que a de Martin, mas a agilidade era um pouco menor. Com um rugido, ele criou uma forte corrente de ar que destruiu os abrigos de concreto. O Overlord começou a perseguir o zumbi, que não consegue entender se sua agilidade está menor, já que não tem velocidade. O corredor logo terminaria. A placa simbolizava para ele que ele precisava pensar em alguma coisa. Felizmente, ele conseguiu reagir e agarrar a placa para que o suzerano batesse na parede. Estava muito perto, um pouco mais e tudo que sobraria dele seria uma mancha molhada. O que já assusta é que ele consegue se comunicar, porque enquanto o grandalhão corria ele falava do Martin, que ele é comida. Mas tudo isso não é tão importante. Há sinais de inteligência, o que significa que você precisa acabar com ele rapidamente para receber a recompensa. O monstro não tem tempo de reagir a um ataque repentino por trás, mas pode não estar em perigo. Essa criatura era muito forte, mesmo com uma faca não conseguia cortar sua pele, mas os inimigos vieram. O gordo não queria assistir e aguentar, apenas um ataque para mandar outro suzerano voando, e um zumbi comum para outro mundo. Mas o irmão já está no limite. Esse golpe o jogou para trás com bastante força. O poder do monstro é impressionante. É improvável que você consiga enfrentá-lo de frente, já que ele é mais forte em força do que o herói é superior em destreza. Vale a pena perguntar se ele pode usar o poder do capitão para deter o monstro. O primeiro pedido deu certo. Ele mandou parar e deu certo. O grandalhão ouviu Martin. Ele não fez cerimônia com ele, já que o comando só agiria sobre ele por 5 segundos. Você precisa fugir dele imediatamente, pois ele não tolerará mais ataques a si mesmo. O herói desceu rapidamente a escada rolante enquanto a multidão de mortos permanecia no mesmo lugar. Só lhe ocorreu deter a criatura com a ajuda de outros monstros, que se tornaram um escudo humano. O gordo já está muito perto. O herói não deveria ter perturbado sua paz, agora terá que pagar. Um zumbi comum nem mesmo tem chance de responder ao Overlord com sua pequena força. Ele despedaçou aquele cara, senão eles não sabiam com quem entraram em contato quando foram atender o pedido do jovem. Depois de decapitá-lo, ele jogou em outros inimigos que também se preparavam para atacar. A demonstração de força não teve efeito sobre os outros zumbis, eles não tiveram medo e correram para a batalha. Chegou a hora de Martin atacar. Graças aos seus irmãos, ele pode vencer a segunda batalha. Então ele galopou sobre as cabeças das criaturas para atacar o líder enquanto ele estava ocupado com os outros. Finalmente, os ataques começaram a dar frutos, mas quase nenhum dano foi causado ao corpo. A nova habilidade de mordida funciona apenas no tronco, não nos membros, mas ainda tem uma chance. Os zumbis começaram a devorar o gordo, mas voavam de helicóptero até o supermercado. O herói ainda não notou ninguém, então ele pensa que aquele suzerano é capaz de falar. Claro que a inteligência de Martin é maior que a dos outros, mas como ele poderia falar?
Seus pensamentos foram interrompidos pela luz daqueles helicópteros que vieram aqui por algum motivo. Ninguém vai lhe dar descanso. O sistema informou que um evento, um exército, começará dentro de 48 horas. Sua chegada se deve a uma tarefa especial. O herói não está muito feliz com sua chegada em tal número. Mas o sistema também o avisou que ele poderia interferir na missão deles, o que lhe daria algumas pistas em sua missão principal, dando-lhe um motivo para ajudar os soldados. Mais uma nova missão. Você precisa entrar no hospital e salvar o médico desconhecido. Como recompensa, ele receberá as mesmas dicas. Ele acredita que as tarefas associadas ao hospital, médico e exército não serão fáceis, mas o sistema nunca deixa de surpreender, pois relata aumento da atividade de zumbis à noite. Enquanto ele pensava em tudo no mundo, o chefe zumbi acordou para acabar com ele. Ele não teve tempo de reagir e o monstro arrancou dele um pedaço de carne podre. Mais uma vez ele decidiu usar a habilidade do capitão para deter o grandalhão. Desta vez ele decidiu se defender com os caras que há muito cercavam o monstro sanguinário. Uma situação terrível, já que até o próprio Martin se culpa por estar ferido. Foi preciso tratar as feridas, por isso chegou ao primeiro andar da farmácia. Bem, aqui estava tudo o que ele precisava para se curar, mas sua resistência sofreu muito. Devido à sua resistência, ele não conseguirá usar a força do capitão por algum tempo, e o gordo ficará o mais feroz possível à noite. Zumbis comuns terão medo dele. Afinal, ele decidiu fazer uma mistura incendiária para alimentar o gordo. Este corredor era ideal para um ataque, já que o inimigo não conseguiria se virar para lugar nenhum e morreria sob o fogo do inferno. E aqui está o nosso idiota. Ele está fisgado, só falta atraí-lo para mais perto e desferir o golpe final. O gordo, assim que percebeu seu principal inimigo, imediatamente o atacou, entendeu que ainda tinha muita saúde. Mas ele não teve a menor sorte de encontrar um indivíduo mais inteligente que sabe o que fazer com esses monstros. Com fúria bestial, o herói voou sobre o monstro flamejante para tirar-lhe a vida. Sem piedade, misericórdia ou simpatia, nosso irmão é a personificação da crueldade contra os animais em livros não escritos. Depois de longas e ferozes batalhas, qualquer um morreria de cansaço. Martin não é exceção. O sistema relatou que após matar Overlord, o herói toma todo o território para si, e também lhe proporcionou diversas melhorias. Então um estranho poder o preencheu, como uma bênção que lhe causou arrepios na espinha. A única pena é que esse poder só lhe é dado no supermercado. Evento após evento, assim que ele se afasta, o jogo lhe dá um exército que invade seu território. De acordo com suas declarações em voz alta, a eliminação dos zumbis já começou. Com tantos lutadores, não sobrará nada dos monstros aqui. Os soldados rasos imediatamente perderam a cabeça por causa de algumas balas de chumbo. Os militares não permitiram sua passagem. Ele não conseguia entender por que os soldados haviam acabado de entrar e como se libertaram, ou se era a influência do governante. Também são tantos que chegam aqui como se estivessem entrando na própria casa, armados da cabeça aos pés. Um grande número de veículos blindados e armas entram no supermercado, que há apenas um segundo era território de zumbis. Tudo isso levou a uma coisa: eles decidiram montar uma base aqui, o que foi bom para Martin. Tudo ao redor estava coberto pelo sangue espesso e escuro de zumbis, eles não conseguiam nem chegar perto deles. Imediatamente receberam uma bala na testa. Depois instalaram geradores, luzes, cercaram a área e montaram uma base inteira. Ele também ficou triste por ter acabado de ocupar o território aqui, então sua porta foi derrubada. No fim das contas, o governante não era o último perigo. Os soldados conectaram geradores à luz, o quartel-general estava quase totalmente equipado para a vida. O camarada relatou ao capitão que não havia viva alma no supermercado, estava tudo limpo, este era o local ideal para eles, pois ficava muito perto do seu objetivo. O capitão instruiu a enviar alguns batedores que explorariam a área próxima ao alvo e informariam aos habitantes sobreviventes que era seguro aqui, eles poderiam vir aqui. E novamente o sistema diz, o jogador já começou a se decompor, ele entende que deveria fugir, senão morrerá sem lutar. Finalmente, ele decidiu examinar os soldados para descobrir como poderia escapar daqui. Ele gostou desse cara solitário que não parecia em nada com um NPC normal. O que é ainda mais incompreensível é porque ele limpa cadáveres, fingindo que não está fazendo isso. Martin analisou seu comportamento e chegou à conclusão de que se tratava de um jogador real. Por ter tanto interesse em coletar equipamentos, com certeza vai conferir os armazéns, precisa de camuflagem. O ideal é que o rosto fique escondido. O próprio herói gosta da roupa, como um verdadeiro zumbi de máscara e óculos. Uma coisa é digna de nota, esse menino se comporta assim,
Quer esteja fingindo entre os NPCs que é normal, mas seu irmão percebeu isso há muito tempo. Mas ele não esperava sua exposição, então foi atacado por nosso jovem. O soldado Cole, como era chamado nas descrições, estava muito assustado e Martin ficou muito feliz por finalmente poder se comunicar com uma pessoa. Em um caderno, ele escreveu para ele que deveria responder às suas perguntas sem questionar. E se ele tentar gritar ou chamar seus companheiros, deixará apenas uma mancha molhada e também levará embora todo o saque. Ele não teve escolha senão concordar com sua proposta. Na página, o jovem zumbi escreveu como Cole conseguiu escolher esse status de soldado. Na verdade, ele teve sorte de se tornar um soldado de segunda classe. A segunda pergunta era qual era sua missão atual. Coincidia com a missão de Martin, então eles estavam no mesmo caminho. O menino abriu uma janela do sistema na qual tinha a opção de cooperar com o estranho ou matá-lo. Esta era sua primeira vez. Ele sorriu e respondeu: Irmão, podemos ficar amigos depois de jogarmos bastante, então não vejo sentido na competição, porque são todos jogadores, e ele já consegue conversar. Ele era adequado para Martin, pois era um cara legal, mas precisava fugir. Para isso pediu ajuda. Ele concordou, mas surgiu em sua cabeça o pensamento de que a profissão do estranho estava em desacordo com o exército. Cole disse para ele observar o que acontece agora. O principal é não perder o momento certo. Os soldados estavam sentados calmamente conversando, quando de repente um aliado correu e disse que algo sério havia acontecido no segundo andar. Parece que esse cara é uma pessoa honesta, tem sorte, então precisamos pensar na cooperação deles. O chão estava limpo. Martin pôde passar calmamente pela multidão e agradecer ao jogador. Restam apenas 5 pontos de experiência para iniciar a evolução, o suficiente para alguns zumbis. Aqueles soldados limparam bem. Tudo o que restou dos zumbis foram cadáveres sem alma. Mas ele não deve hesitar, porque a cada hora seu corpo fica dormente e aparecerão um pouco mais e manchas cadavéricas. Uma sensação repentina tomou conta dele que chocou Martin. Ele percebeu que devia haver um zumbi de elite por perto. Há um forte poder emanando deste edifício residencial. Ele definitivamente está lá, mas é realmente bom. O segundo suzerano é dono deste edifício. Certamente não será fácil para ele e ele realmente não quer desafiar 2 chefes em meio-dia. Seja ou não, ele não pode ficar definhando por muito tempo, pois o grau de decomposição retarda seus movimentos. Embora não haja outros zumbis aqui, ele deveria aproveitar a oportunidade para decapitar o zumbi de elite. Andar após andar, a atmosfera só se tornava mais deprimente, e as pilhas de ossos e crânios a deprimiam. Os próprios ossos estão aqui há muito tempo, os cadáveres se decompuseram e eram muitos. Que força é esse inimigo? Mais novos crânios, mais novas vítimas e mais mortes. Cheiro de sangue daqui a 1 quilômetro de distância. Um rugido apareceu na sala ao lado e encheu todo o prédio. Que criatura estranha, aquele gordo nem parece perto dele, pelo menos não tinha espinhos. Ele estava todo coberto de pontas de ossos, sua força pode ser ainda maior que a do suzerano anterior. A janela do sistema mostrou que da raça comedora de ossos seu perigo é médio, aparentemente ele não é tão forte. Mas não o subestime, ele imediatamente atacou Martin assim que o viu em seu território. É rápido, mas não rápido o suficiente para comparar com o gorduroso, ainda preciso ter cuidado. O herói decidiu testar imediatamente sua força com o primeiro ataque. Mas nem tudo é tão simples. A faca se despedaçou ao colidir com ele. Comparando-o com um gordo, você percebe que ele é mais forte, e também coberto de espinhos. Você bate nele e recebe o dano. De repente, o cravado decidiu usar sua habilidade, o que aumentou muito o dano e a durabilidade da pele cravada. Isso horrorizou o jovem, pois nunca tinha visto nada parecido antes. A pele parecia um escudo de aço com espinhos. O irmão não teve tempo de se afastar quando uma nova onda de ataques do monstro avançou em sua direção. Os golpes cortantes causaram danos significativos em todo o seu corpo e, além disso, ele estava apodrecendo todo. E o espaço na sala acaba, ele fica num beco sem saída, não tem para onde ir, só torce para ter sorte. Mas você não deve esperar pena do monstro estúpido, ele já está totalmente preparado para enfiar o maior espinho em sua cabeça. Nosso jovem há muito diz que as missões não são importantes para ele aqui, apenas a sua própria sobrevivência a qualquer custo, por isso ele resistirá. Fulano de tal, ele não conseguiu escapar completamente do forte golpe do osso e este o perfurou no ombro. A saúde dele estava no limite, só um pouquinho e ele morreria aqui mesmo, algo tinha que ser feito. Algo incrível lhe veio à cabeça, não foi sem razão que ele agarrou o monstro pelos espinhos e puxou-o para si.
Por incrível que pareça, ele se jogou pela janela depois de todas as suas palavras. O monstro nem imaginava tal coisa. Usando esse método, ele decidiu verificar qual deles era tenaz, ele ou o ossudo. Ele não cede tão facilmente, também pode alongar os espinhos por todo o corpo. Mas você não deve subestimar o herói, já que o osso não é o primeiro suzerano por sua conta. Naquele momento ele decidiu levar o monstro consigo para o túmulo. Ou ele. Vamos ver quem é mais forte, o esqueleto ou o concreto. Para o governante, este será o último quadro que ele verá. Agora ele não pode escapar da morte. 2 monstros caíram de uma grande altura. Qualquer um em seu lugar teria jogado as nadadeiras para trás. Vale a pena ver o que aconteceu com eles. Depois do esqueleto, os órgãos ficam simplesmente fervidos. É assim que deve se sentir quem cai de um arranha-céu. Sua saúde o abandonou quase completamente. Ele não entende por que o sistema não solicita uma atualização, então vai se desapegar. Não pode ser que o monstro tenha sobrevivido. Por que não foram dados pontos de experiência legítimos a ele? Por que ele ainda está tão ferido? Ele nunca ficou tão feliz em ouvir palavras tão bonitas do sistema. Toda a sua saúde foi restaurada e o sistema o lembrou de que ele poderia evoluir e que ele também tinha um novo ramo de progresso. Pelo fato de ele ter matado o comedor de ossos, você pode escolher uma nova raça, ou aumentar as características do capitão. Este monstro tem vantagens óbvias, grande força e resistência, mas se encontrar um oponente forte ou arma de fogo, não será fácil. Se você olhar as batalhas passadas de fora, o capitão parece uma prioridade, pois tem mais chances de vencer as batalhas. A evolução começará em 10 minutos, ele deverá encontrar um lugar isolado para ficar seguro, mas não tem tempo para isso, pois o ossudo pode ter algo interessante. O cadáver tinha um diário no bolso do kimono no qual anotava sua vida no hospital como paciente. Tudo começou quando 3 pessoas com esquizofrenia chegaram às enfermarias e morderam quando foram hostis. O próprio governante também foi mordido. No segundo dia começou a ver pessoas em poses diferentes. Pensou que estava infectado. No terceiro dia trovejou no noticiário a notícia de um novo vírus. O paciente ficou completamente infectado. Depois de ler o diário, o sistema notificou de que o paciente da missão estava 5% concluído. Cada dica facilita a tarefa. Se tudo estiver assim, amanhã ele completará a missão em questão de minutos. Em geral, ele tem sorte de receber tais recompensas. Por causa dessas notícias, ele percebeu que poderia haver pacientes suzeranos mais fortes no hospital, então era melhor aumentar o nível de força e enfrentar-se cara a cara. Com essa opinião, ele optou por atualizar sua agilidade e investiu todos os 10 pontos de experiência ali. Ele sentiu um forte golpe no coração, a janela do sistema notificou de que o processo de evolução havia começado. Um choque doloroso tomou conta dele, sua mente ficou turva e o barulho em sua cabeça só ficou mais forte. Era como se ele tivesse mergulhado em uma piscina fria e suas pernas tivessem se tornado concretas, enchendo-o dos mais poderosos sedativos. Uma estranha silhueta começou a se aproximar dele, uma espécie de energia azul. Ele só teve alguns momentos para se perguntar quem seria e então adormeceu. Quando Marty acordou, já era dia lá fora. O sol radiante dizia que o fim do mundo não havia chegado. Desta vez a evolução demorou muito e amanhã já havia chegado. O nível, infelizmente, permaneceu o mesmo baixo, mas as características tornaram-se impressionantes. Uma nova habilidade também apareceu, o cheiro de um predador. O jogo na verdade dá uma dica de que o herói está se tornando um zumbi, isso o deixa terrivelmente irritado. Não há tempo para ficar aqui e esperar que tudo lhe seja entregue em uma bandeja de prata. E o tempo já estava se esgotando, pois as setas apontavam para 6 da manhã, e aquele grupo de NPCs deveria sair em breve. Mas a sua determinação de seguir em frente foi frustrada por uma fome vil que o fez alcançar o ossudo. Ao reabastecer seu medidor de fome, ele esperava poder se acostumar com isso. Pela manhã, o comandante reuniu os soldados em um só lugar e começou a contar. Cole entrou no jogo bem a tempo, mas ficou surpreso que o herói não estivesse por perto. Procurou por ele, mas não conseguia entender por que não estava com ele se recentemente queria cooperar. O capitão informou que todos os 10 caças de vanguarda estavam posicionados, a partir de agora poderiam se deslocar até o ponto pretendido. Com que propósito ele está se escondendo? Se jogadores comuns podem vê-lo de qualquer maneira, talvez Cole tenha algumas habilidades. Seguindo-os, o irmão zumbi espera que eles abram caminho para a missão. O soldado fica assombrado pelo fato de seu amigo ir cooperar de tal distância. Seu comportamento ainda não está claro. Se surgir a oportunidade no hospital, ele perguntará:
Mas algo era mais importante do que alguns pensamentos. O hospital parecia mais uma casa mal assombrada. Talvez algo muito assustador estivesse escondido ali. Cole ficou chocado com uma notificação repentina do sistema, dizendo que eles estavam em uma área perigosa do hospital e que deveriam se proteger. Covarde estava fora de serviço, mas Martin disse-lhe para ser rápido, percebendo que também havia recebido uma mensagem que o assustava. Mas ele não deveria ter se importado com eles, pois queria fazer deles um escudo e seus caminhos divergiriam mais rápido. Não há nada de bom aqui no fato de o sistema reportar perigo extremo, já que nunca falhou, o que significa que existem tipos significativamente perigosos no hospital. Um monstro que ataca repentinamente não é obstáculo para militares experientes que transformarão sua cabeça em mingau. Martin não para de raciocinar e já pensa que em um lugar tão perigoso é apenas um zumbi comum. Algo está errado aqui. Cole pensou a mesma coisa. Ele não conseguia entender onde estavam os zumbis mais fortes que criavam tamanha pressão. Usando sua intuição natural, ele decidiu explorar aqueles que poderiam estar escondidos nos prédios. O problema é que existem muitos deles. Parece que milhares de monstros estão corroendo sua alma. O covarde se assustou com tais visões. O capitão gritou para que ele voltasse ao serviço, mas seu cérebro não permitiu que ele parasse, pois alguém vinha em sua direção. Os caras não sabiam o que o camarada tinha em mente quando começou a fugir das fileiras. De repente, zumbis começaram a atacá-los pela retaguarda em números gigantescos. O capitão ordenou que os militares abrissem fogo contra as criaturas enquanto elas apenas aumentavam a pressão. São muitos até para Martin, mas isso não o assusta tanto quanto o nosso Cole. O problema é que também havia monstros atrás deles, que literalmente cercavam. Os soldados trabalham em ambas as frentes, atirando em cadáveres ambulantes para evitar perder a vida. Depois de pensar sobre isso, o irmão percebeu que precisaria desses NPCs no hospital, então não deveria deixá-los morrer aqui. Por esse motivo, ele ultrapassou as fileiras militares, apenas seu amigo Cole o notou. Ele tentou com todas as suas forças atrair a atenção para escondê-los em um lugar isolado. O destacamento sofreu perdas de 2 soldados. Cole pediu ao comandante que fosse mais rápido, ele mandou que entrassem na sala e os daria cobertura. Com munição, eles conseguem transformar os mortos em peneira, mas quando a munição acaba, todo o grupo está acabado. Em um caderno, ele descreveu para eles o prédio, que era totalmente seguro, e também ordenou que sentassem aqui e ficassem de cabeça baixa, caso contrário se arrependeriam. Queriam impedi-lo, mas não entendiam nada que eram eles que deveriam cuidar da sua sobrevivência aqui, pois ainda poderiam ser úteis no hospital. Aqui ele não permitirá que morram, por isso se preocupa tanto com a vida deles. Mesmo assim, eles continuaram a se defender e a atirar contra inimigos que claramente superavam em número. Não houve mais tempo, um pouco mais e deles só restarão cadáveres sem vida, precisamos recuar. Foi o momento perfeito para Martin tirar a máscara, sabendo que ninguém deveria vê-lo assim. Durante a batalha, ele não se importou mais que alguém da vanguarda militar o visse. Ele decidiu usar a habilidade do comandante para direcionar toda essa multidão gigantesca na outra direção. É ótimo se os militares ficarem quietos em um lugar isolado, então é improvável que os zumbis consigam encontrá-los enquanto ele usa a habilidade do capitão. Seja como for, essa habilidade consumiu muito a resistência do herói. Na verdade, ele pode controlar 800 inimigos do mesmo tipo, mas aqui são pelo menos 1000 deles, por isso toda a resistência evaporou. Felizmente, 3 segundos foram suficientes e os zumbis perderam o objetivo aqui em busca de soldados, mas ainda vale a pena encontrar um lugar isolado para se recuperar. Quando de repente ele sentiu uma pressão terrível vindo de um objeto claramente não fraco, que também sabia sobre Martin. Outro mutante atingiu o irmão zumbi, quando ele surgiu do nada, e em outro nível com ele. Vale a pena entender que é improvável que ele cause algum dano ao capitão, então você não deve ter medo dele. No bolso do colete havia um relatório de inspeção sobre uma recente visita ao hospital. Felizmente, sua agilidade lhe permite participar da batalha, por isso não perde esta oportunidade. Sua velocidade é terrivelmente baixa, o irmão zumbi nem sabe como vai derrotá-lo. Ele não pretendia continuar brigando com ele, conseguiu arrancar o pedaço de papel, mas por algum motivo não corre atrás, ainda olha para ele com essa cara. Por ser um mutante do hospital, ele simplesmente não pode ser comum. Provavelmente esse é o motivo desse comportamento, embora não seja tão importante. O relato foi escrito por um certo Sasha, que fica no 5º andar do hospital, no prédio do ambulatório. O sistema informou que esse é o próximo objetivo do personagem. Ótimo,
Ele tem informações sobre qual andar precisa e seus problemas diminuíram significativamente. Uma súbita sensação de vazio em seu estômago se deu a conhecer o que havia acontecido. Recentemente ele estava reabastecendo sua fome. A saturação atingiu 27%, embora pela manhã ele tenha comido um zumbi quando sua fome diminuiu tanto. Aquele mutante estava definitivamente envolvido nisso. Não foi à toa que suas estatísticas diziam que ele era uma garganta sem fundo, embora isso não importe, já que o herói está perdendo o controle. A saturação chegou a zero, Martin perdeu completamente a cabeça e correu atrás daqueles soldados. Eles começaram a agradecer por salvá-lo, mas o problema é que seu verdadeiro salvador não ouviu nada. O instinto forçou a atacar os caras indefesos que não tinham ideia de quem era seu inimigo. Esse grito poderia ter sido ouvido pela última vez dos lábios daqueles caras que se escondiam muito mal. Finalmente, ele começou a acordar. Sua mente ficou mais clara e esta imagem dos cadáveres desmembrados de soldados se abriu diante dele. E em suas mãos está a carne deles. O sistema relata que o personagem comeu carne humana pela primeira vez em sua sobrevivência. Muitas habilidades derivadas da gula foram significativamente aprimoradas. A informação que recebeu fez sua cabeça ficar branca e um sentimento de nojo apareceu em sua garganta. Batendo a cabeça na parede, ele justificou sua ação, já que se tratava apenas de uma brincadeira. Na vida real ele jamais faria algo assim. Cada minuto dá novas cores ao jogo, porque depois de um minuto suas células sanguíneas ficaram muito mais rápidas e carregaram muito oxigênio para o cérebro. Por mais imoral que fosse, Martin reconheceu que a carne humana lhe trazia verdadeira satisfação. Neste momento, ele não deve perder tempo se culpando, ele precisa pensar em como não fazer a mesma coisa novamente. E aqui está a atualização da habilidade Gula. O personagem ganha a habilidade de copiar a habilidade em 10 minutos da criatura que ele come. O sistema relatou novamente a falta de força. Irmão Zumbi não esperava que a habilidade de cópia exigisse tanta força, mas valeu a pena. Então eles se conheceram. O menino o odiava acima de tudo porque o obrigou a comer um homem. Por isso a garganta sem fundo vai morrer aqui e agora. Desta vez sua canção foi definitivamente cantada. Espinhos saíram das mãos do herói e rasgaram a manga de sua capa. O gordo não ia ficar parado e calado. Ele tinha algo em mente e nunca queria sair da multidão. Mas o mutante não deve subestimá-lo, pois muitos monstros já pagaram por isso. Ele ativou uma certa habilidade, que usou em um zumbi comum. A habilidade é revelada. A garganta sem fundo é capaz de causar uma incrível sensação de fome nos monstros, tornando-os agressivos. A multidão de monstros seguiu o exemplo do mutante. Eles correram com baba pendurada na boca do aluno. Ele ficou bastante furioso com os truques de terceira categoria do monstro, e os próprios zumbis não pensaram nada antes de atacar, e ele permitiu que eles o mordessem. Somente por um ataque tão estúpido você terá que pagar com a cabeça, que voa com a nova habilidade. Ataques por trás também não são problema para o capitão, então não deve arriscar. O gordo definitivamente tem inteligência, não é à toa que ele gosta de forçar os zumbis a jogarem seu jogo. O personagem não perde tempo, ele só precisa de um momento para voar no ar e desferir o ataque final. A teoria sobre a mente desse mutante está correta, ao contrário de todos os outros, ele entende que precisa proteger a cabeça, o que surpreendeu o herói. Mas antes isso poderia ter trazido alguma dificuldade, mas com o atual poder da gula, romper essa defesa é como quebrar vidro. Isso mesmo, o ataque deixou apenas o torso, é improvável que ele consiga se levantar. Finalmente, a batalha acabou, Martin sai espetacularmente daqui, mordendo a carne do mutante. A essa altura, o estranho havia retornado ao abrigo temporário dos soldados. Cole disse aos seus camaradas que não era um zumbi. O menino ficou extremamente feliz com o retorno de seu amigo e seus companheiros queriam descobrir quem era esse estranho. Martin disse-lhes que poderiam fazer todas as perguntas a Cole. O soldado ficou surpreso. Ele foi imediatamente bombardeado com perguntas, já que o conhecia melhor do que ninguém e não entendia por que os NPCs aqui eram tão realistas. A essa altura, o aluno está atormentado pelo que fez com aqueles caras que comeu, e o covarde queria saber por que ele estava se machucando. Seu único desejo era não querer se tornar um zumbi como aquelas criaturas atrás das portas do abrigo. Só Cole tentou encontrar uma linguagem comum com ele para conhecê-lo melhor. Ele falou sobre tudo o que estava escrito nas estatísticas. Além disso, na vida real ele adora esportes radicais. Em seu caderno, ele escreveu que era estudante e que estava tudo bem com ele, e também perguntou por que confiava nele no supermercado. Ele riu dessa pergunta e contou uma história engraçada sobre a habilidade da intuição, que salvou sua vida mais de uma vez. Naquela vez, seu instinto lhe disse para confiar.
Outra coisa o atormentou. Tudo porque Cole é um cara muito gentil e continuará cooperando com ele se descobrir quem ele é. Por esse motivo, ele decidiu contar agora que ele era um zumbi, mas sua mão se comportou de maneira muito estranha. Ele mesmo não entendeu o que estava acontecendo. Sua mão começou a tremer quando começou a escrever a palavra zumbi. Por incrível que pareça, o jogo não permite que ele fale sobre o fato de ser um zumbi. Literalmente lava suas mensagens e o covarde não as vê. Na verdade, Martin ainda não percebeu que não poderá dizer quem ele é. Vez após vez ele perguntava o que via, mas o menino via apenas a palavra, eu, e depois alguns rabiscos. Então a verdade lhe veio à mente. O jogo não permite que ele revele sua identidade assim que escreve que é um zumbi. Aí ele escreveu que era burro. O menino ficou surpreso com a forma como o herói se tratava mal. Pela primeira vez viu um jogador com tanta autocrítica. Isso o irrita terrivelmente, pois a vontade de jogar fora o maldito caderno dominou, já que o jogo em movimento cria regras para ele. Ele não tinha nada a perder, por isso quis tirar a máscara. Cole entendeu tudo mal e pensou que estava se despindo para ele. Imediatamente, uma dor terrível o envolveu. Fosse um raio ou um raio esférico, não importava, nesse ritmo ele perderia a consciência. Agora está tudo claro, há alguém que não quer que o herói tire as máscaras, e é ele quem dita as regras aqui. Após a queda, ele só acordou em algum lugar estranho, com fios vermelhos ao seu redor. Ele não entendia onde estava, quando estava e por que estava ali, com que propósito foi jogado aqui. Esses fios estão cobertos de bocas e cada um deles diz, você não pode falar, você não pode falar. Eles não o assustaram nem um pouco. Ele ficou terrivelmente furioso com o fato de querer fazer alguma coisa, mas algum jogo não permitia. Quem diabos era? Apareceu alguma coisa aqui, riu dele. Definitivamente não está aqui para responder perguntas, vamos chamar de criatura. A criatura chegou cada vez mais perto do Martin amarrado e riu como o demônio no templo. A crueldade da criatura é incrível. Com um golpe ele decidiu perfurar o peito do herói. A mão, como uma faca na manteiga, penetrou nas profundezas do peito, como se estivesse alcançando diretamente o coração. Isso criou ainda mais perguntas para ele, mas ele tentou entender o que a criatura iria fazer com seu coração. E aqui está a resposta. Apertando a criatura deu muito prazer ao menino que seu sangue gelou. Este foi o primeiro aviso, apenas um aviso. Se ele tentasse fazer algo assim de novo seria ainda pior. Ele acordou em estado de choque. Em suas mãos estava um bilhete de Cole que ele definitivamente precisava ler. Ele relatou que tinha uma determinada tarefa às 3 da tarde e precisava sair, e disse aos militares que Martin era um soldado aposentado das Forças Especiais. Ele ficaria muito feliz em ser um soldado burro das Forças Especiais aposentado, mas ele é apenas um zumbi com um corpo estúpido. Já está chovendo lá fora e os zumbis estão parados sem guarda-chuvas, como se fossem congelar, embora já não estejam aquecidos há muito tempo. Depois de um tempo, um lutador se aproximou de seu irmão e perguntou se o mais velho iria com eles em missão ou partiria sozinho. O apelido Sênior o surpreendeu muito. Ah, sim, ele agora é um soldado mudo aposentado das Forças Especiais. Ele disse que voltaria com eles pela Estrada Velha. O soldado ficou feliz e disse que já o esperavam lá de baixo. As pessoas olhavam para ele com muita desconfiança, só que o mesmo cara lhe dizia que eles eram mocinhos. O comandante decidiu ser o primeiro a apresentar sua proposta. Se o estranho fosse cooperar com eles, então teria que obedecer às suas ordens, e também entregou uma foto de alguma beldade em bata médica. O nome da menina era Sasha. Iriam procurá-la naquele hospital. Martin a reconheceu porque ela foi mencionada na tarefa. Em seguida, ele distribuiu da garganta sem fundo a mesma contagem regressiva que o alvo deles estava no 5º andar do hospital. Como eles poderiam cooperar e trocar dicas? Por sua ajuda, o sistema o recompensou com a confiança do comandante, que ficou grato pela ajuda de um estranho. Além disso, foi questionado sobre o que o soldado aposentado das Forças Especiais havia feito de melhor anteriormente. Suas características apareciam acima da metralhadora, que afirmava que ele precisava ter o mínimo de habilidade de tiro, mas como ele era apenas um zumbi. No papel, ele explicou a eles que gostava de combate corpo a corpo, então granadas comuns seriam suficientes para ele. O comandante não se importou, pois seus regulamentos determinam que todos devem estar armados com arma de fogo. O tempo deles estava acabando, os zumbis podiam sentir o cheiro de carne humana a 1 quilômetro de distância, então os militares precisavam fazer alguma coisa. Chovia torrencialmente lá fora, por isso os zumbis eram mais agressivos, pois o barulho da água os impedia de ouvir e era terrivelmente irritante. O camarada informou a todos que não conseguiriam passar por aqui,
Por isso teriam que subir ao segundo andar. Do telhado dava-se uma excelente visão de tudo o que acontecia na rua, mas isso não facilitava nada. Martin nem se atreveu a pensar que haveria tantas gargantas sem fundo, mutantes enchiam as ruas e a habilidade do capitão não conseguia lidar com a fome dos zumbis. O comandante decidiu que valia a pena procurar tábuas no abrigo e fazer uma escada para a fachada de outro prédio. Depois de um tempo, eles construíram uma estrutura simples que poderia acomodar várias pessoas. O lutador disse que o primeiro da fila deveria espalhar o pano de maneira uniforme para que os zumbis não os notassem. O irmão adivinhou com que propósito os soldados estavam espalhando o pano, eles não eram visíveis de baixo. A chuva forte também mascara bem seus cheiros e embota a audição dos zumbis, para que o aroma das pessoas e suas vozes não sejam ouvidos pelos mortos. Quando todos subiram, o comandante ordenou ao seu camarada que vigiasse a escada e aos demais que começassem a construir uma nova. De repente, o lutador viu uma porta quebrada, que estava quebrada por dentro, algo definitivamente não estava limpo aqui. Foram ouvidos tiros na entrada da fachada, o que atraiu todos os zumbis da rua e assustou toda a vanguarda. Esse mesmo lutador estava atirando em alguém, eles subiram até o topo, seus companheiros não entenderam nada. Na verdade, as mãos podres dos zumbis, que pareciam saber de antemão que estavam aqui, quase alcançaram o militar. Mesmo assim, eles não tiveram tempo de salvar seu irmão, os monstros o arrastaram até eles e logo irão devorá-lo, apenas os ossos permanecerão. Na rua também não está calmo. Os monstros ouviram mal, mas não tanto a ponto de não perceberem tal grito de socorro. Eles precisavam se proteger de uma multidão, quando de repente uma nova onda se aproximava. O lutador entendeu que tudo estava perdido, então decidiu deixar os irmãos atirarem nele para deter as criaturas. A cabeça do monstro estourou como uma bolha de sabão, sangue, cérebro e restos do crânio se espalharam em todas as direções. O cara claramente não é mais inquilino, mas a princípio poderá revidar e ajudar seus companheiros. Ele não tem escolha a não ser atirar na multidão de monstros ávidos por carne viva. Eles precisam fazer algo rapidamente, pois a chuva pode diminuir e o cheiro de sangue se espalhará rapidamente pela área. De repente, ele percebeu como os zumbis subiam pela fachada, como já haviam adivinhado. Martin reagiu instantaneamente a isso e decidiu gritar algo para seus camaradas, mas nenhuma palavra dele foi clara. Apenas um segundo depois ele percebeu que não conseguia falar com eles, os caras não entendiam uma palavra. Mas seus companheiros já sentiam o hálito frio do monstro, que o alcançava com os dentes. Mas o herói não é tão lento a ponto de deixar seus amigos morrerem tão rapidamente. Ele não tinha dinheiro para isso, zumbis não seriam capazes de atacar por trás, não importa o quanto quisessem. A cabeça do segundo caiu tão rapidamente quanto a do companheiro, que já deveria estar morto. Os militares ficaram surpresos com sua velocidade e assustados porque os monstros estavam com tanta fome que já estavam escalando as paredes. O capitão ficou muito bravo, pois não entendia o que os lutadores estavam fazendo, que os zumbis faziam tanto barulho, mas assim que ele olhou para baixo. E abaixo, um ataque em grande escala ao telhado por um bando de zumbis alinhados na montanha já está em pleno andamento. O comandante decidiu imediatamente que um deles ficasse aqui, enquanto o resto desceu as escadas e sem camuflagem. Esse mesmo herói, seu nome era Luke, sua condição estava piorando, mas ele concordou em ficar aqui para proteger o corredor enquanto estava limpo. O capitão deixou claro com os olhos como se sentia, sentiu toda a coragem de Luke e não lhe disse uma palavra. Com a cabeça baixa, deu ordem para que todos voltassem e ele ficasse com o companheiro. Martin entende que a ferida está apodrecendo muito rapidamente. O ferido não sobreviverá por muito tempo. Os soldados desceram de volta ao abrigo temporário, enquanto os três que estavam no telhado permaneceram para proteção. O capitão disse a Luke e Martin para se apressarem, e o ferido disse que nosso mais velho poderia ir, ele daria cobertura. É só isso que o chamam de sênior, mas não entendem a montanha de responsabilidade que esse apelido traz. Quão sênior ele será se o deixar aqui. Apenas alguns segundos e eles voltaram ao telhado, onde seus camaradas os esperavam. O resto não conseguia entender como tal coisa era possível para uma pessoa comum. Mas não deveria importar para eles como ele faz isso, o importante é que eles precisam se salvar, e não ficar aí de boca aberta. O comandante conduziu todos para baixo para que todos estivessem prontos para sair correndo sem atirar, pois os monstros iriam comê-los. Luke agradeceu a Martin pela ajuda, mas ele poderia cuidar do resto sozinho. O herói não entendeu nada. Colocando a mão na têmpora, o ferido disse que iria ficar aqui e fazer uma defesa enquanto ainda estivesse consciente. Talvez uma lágrima de homem mesquinho tenha rolado por seu rosto, mas a chuva torrencial a disfarçou bem.
Mas não há como negar que o cara está pronto para proteger todos os seus companheiros há muito tempo, mesmo sendo um NPC. Eu realmente sinto muito por ele. O capitão informou-lhe que todos deveriam obedecer às ordens e ele deveria permanecer aqui enquanto todos evacuavam. O soldado Luke aceitou a ordem. Será cumprida bem, disse o herói deste episódio, deixando as lágrimas de um homem escorrerem pelo seu rosto. Ninguém pôde hesitar. Martin e todos os outros desceram para o andar de baixo e o herói ferido correu para os monstros. Hoje morrerá apenas um soldado. O guerreiro que merecemos morrerá a morte de um herói. Ele será lembrado por muito tempo. Depois de muitos gritos, ele atraiu a atenção de muitos zumbis, caindo no epicentro de todos os monstros da área. Desta vez os zumbis não ficarão com fome. Todos serão alimentados com a ajuda do soldado particular Luke. Mas ele não se rendeu aos mortos sedentos de sangue sem lutar, todos receberiam a bala. Cada tiro refletia seu desespero, que era ofuscado pelo orgulho de que morreria protegendo seus companheiros. Mas os cartuchos do carregador não duram para sempre, então de qualquer forma ele não conseguirá se defender sempre. E isso não será dado a eles tão facilmente quanto eles pensam. Luke está muito feliz por morrer, levando tantos monstros com ele para o túmulo. Bang! Uma poderosa explosão trovejou por todas as ruas, que destruirá todos os monstros. Em homenagem a tal herói, você pode manter 1 minuto de silêncio. O capitão percebeu que não deveriam ficar pensando em sua morte, assim como algo assim não deveria acontecer novamente. Martin também sentiu algo estranho no peito, percebendo que lágrimas e sangue eram realistas demais para um jogo comum, de alguma forma duro. O capitão contatou o quartel-general do supermercado. Seus companheiros alegaram que não tinham mais reservas para reforços. O irmão zumbi notou um colapso nervoso no principal, pois ele, gritando alto, relatou que ainda não haviam chegado ao hospital, e ele já havia perdido alguns de seus. Eles não poderiam ser salvos e não haveria ninguém na sede para culpá-lo pelo fracasso da missão. De repente, o NPC gritou para o capitão que havia um perigo incrível no hospital. Assim que olharam para fora, seus rostos começaram a demonstrar medo genuíno. Um gritou horrorizado que dificilmente conseguiriam derrotar a criatura, e Martin já estava pensando, era a primeira vez que via algo assim. O monstro era de uma raça especial e também melhorou. Um rastro enorme do monstro veio do hospital. Foi de lá que ele saiu. Os caras não têm ideia do que fazer com ele, pois balas comuns não vão causar nenhum dano nele. Cole voltou ao jogo, chegando no momento certo em que todos precisavam de ajuda. O herói imediatamente notou e pensou que o jogo tinha um mecanismo especial para proteger jogadores reais. Ele pediu para analisar o perigo número 1 que os impedia de entrar no hospital. Seus olhos saltaram das órbitas de horror. Assim que ele entrou para brincar, foi recebido por um chefe, e um chefe tão grande. Eles não poderão pedir ajuda, pois os zumbis da cidade estão furiosos, então eles devem confiar apenas em si mesmos. Um dos soldados sugeriu que os capitães contornassem o gigante e fizessem um círculo para entrar e sair pelas saídas traseiras do hospital. Você não conseguirá se locomover com calma, pois todas as saídas dos fundos estão cercadas por uma multidão de zumbis. Ninguém quer ficar preso e também pode chover e isso será o fim deles. Cole usou sua intuição para identificar os pontos fracos do monstro. Eles poderiam quebrar suas pernas, que já estavam bem danificadas. Martin foi encorajado pelas habilidades do covarde, pois eles poderiam funcionar bem com as habilidades do Capitão Zumbi. Em primeiro lugar, ele terá que matar a habilidade principal do comedor de ossos na rua. O capitão propôs uma votação em que teriam que escolher entre contornar ou passar direto pelo grandalhão. Quando o herói entregou um pedaço de papel com a morte do gigante, todos concordaram com ele, pois seria muito mais fácil matar e chegar mais rápido ao hospital. O comandante disse que a escolha foi deles. O principal é que ninguém se arrependa depois. Depois de tudo isso, seguiu-se a ordem de verificar todas as suas armas e sair para matar o monstro. Das constantes batalhas difíceis, o pescoço do aluno já está rígido e incrivelmente cansado. Foi então que ele foi atingido por um raio. Uma sede incrivelmente terrível de morte perfurou seu coração. Esse monstro enlouqueceu. Claramente ele os notou e decidiu atacar com o carro mais próximo. Mas ninguém poderia imaginar que um carro grande decolasse no ar com um aceno de mão de um zumbi especial. Broccoli gritou para todos. Eles haviam sido avistados, precisavam se esconder, e o capitão ordenou que subissem a uma colina e atirassem nos galhos. O confronto foi muito acirrado. Esse ataque pode ser fatal para todo o elenco. Nosso atirador ficou terrivelmente assustado com a força que o monstro tinha para lançar carros a tal distância. Ele perguntou a Martin se ele tinha uma arma, percebendo que não tinha nada.
Mas ele não recebeu resposta. Assim que se virou, viu que seu amigo não estava por perto. Como ele iria derrotar o monstro? Na armadura, Kolu viu um bilhete de um amigo, o que definitivamente significava algo imprudente. A nota dizia como ele queria bater na cabeça dele, para que pudessem definitivamente derrotá-lo. O covarde percebeu como o herói correu em direção ao zumbi gigante. Ele estava definitivamente louco, pensou Cole. No combate corpo a corpo, ele tentará imobilizar o alvo para que Cole possa desferir o ataque final na cabeça do monstro. Mas assim que olhamos para suas características, Martin congelou no lugar. A força era igual a 300, embora o herói tenha 20 vezes menos, não há nem cheiro de vitória aqui. Mas sua agilidade é igual a 1, então um cara tão grande não conseguirá alcançá-lo. O ataque aconteceu na estrada, que deixou uma marca gigantesca, e o irmão zumbi não deu a mínima. Desta vez ele decidiu dar ao gigante a morte que o destino reservou para ele. Mas não é tão simples. A faca penetrou fundo na pele, mas não causou nenhum dano a ele. Assim que sentiu que o chumbo quente avançava direto em sua direção, alguém disparou na direção dos prédios. Ele não conseguia acreditar que eles também decidiram atirar nele, o que o perturbava muito. Além do monstro, o esquadrão decidiu matar Martin também. Tais ataques são inúteis. O problema é que esse gordo entende que primeiro precisa proteger a cabeça. Ele tem um senso de autodefesa. Mas ele não se esquivou dos tiros por muito tempo, quando de repente foi atingido pela poderosa bala de Cole, que perfurou o braço do monstro. Mentalmente, Martin elogiou seu chute, pois foi muito bom. Algo o atingiu profundamente, no fundo do coração. Ele nunca tinha imaginado algo assim. O tiro do rifle de precisão penetrou em seu braço e enfraqueceu sua força, mas não causou danos significativos. Só que a resistência do gigante foi novamente muitas vezes maior que a do irmão. Ele ainda tinha muita energia. O golpe o atingiu com força, doeu muito, até insuportavelmente. Ele entende que não será capaz de lidar com tal poder, terá que usar as habilidades do comedor de ossos. Nosso atirador percebeu que o gigante havia capturado pedras grandes e se preparava para um novo ataque. A situação mudou, o grandalhão ficou mais agressivo, é preciso ter cuidado. Uma pilha de pedras voou em direção aos militares, que não esperavam tal ataque. Todos os paralelepípedos atingiram o alvo e causaram enormes danos aos edifícios. O capitão pediu para relatar como estavam as coisas com o primeiro e o segundo grupos, se estava tudo bem com eles. Responderam que não houve perdas até o momento. O primeiro grupo estava bem, o segundo estava mudando de posição, estava tudo bem. Martin entende que mais alguns ataques parecidos e não sobrará nada do elenco. Ele precisa chamar a atenção para si. Com a ajuda das habilidades do Capitão Zumbi, ele decidiu assumir o controle dele. Depois de usar a habilidade Garganta sem fundo de baixo nível para despertar a fome no gigante, devido ao seu tamanho, as habilidades funcionaram com dificuldade. Ele mais uma vez decidiu usar a fome, mas o monstro não sucumbiu tão facilmente e a resistência do aluno já estava no limite. A aura do capitão foi completamente destruída pelo grandalhão, que estava muito zangado. Ele não hesitou e enviou um carro próximo voando em direção a Martin. Sua resistência estava acabando, mas o herói decidiu usar a habilidade de comedor de ossos. O próximo ataque com faca deve causar danos gigantescos ao monstro. Os espinhos do homem ossudo bombearam tanta energia para a lâmina que ela ficou coberta por uma aura terrível. O poder inspirou esperança de vitória. Ele nunca tinha feito nada parecido antes, mas ainda assim sua mão foi decepada com ossos. O devorador de ossos pode ser mortal, mas ainda terá que contar com o atirador de elite de Cole. O capitão ordenou que todos confundissem o monstro com seu ataque concentrado. Eles concordaram com sua decisão e começaram a atacar com todas as habilidades de luta que possuíam. O herói disse-lhe diretamente para agarrá-lo rapidamente, para que ele já o matasse. Ele, claro, caiu na armadilha, agora está preso e muito em breve perderá a cabeça. Martin informou a Cole que agora era a hora de dar o último tiro na cabeça. O atirador novamente usou sua intuição para entender o que Martin queria lhe dizer. Ele entendeu tudo corretamente, já que se meteu em encrencas deliberadamente para dar oportunidade de ataque. Que psicopata! O tiro acertou o olho esquerdo da criatura, sangue e cérebro espalhados em diferentes direções. A vitória foi deles. O gigante deixou seu irmão ir, e todos puderam se alegrar por terem permanecido bem e vivos depois de tal inimigo. O grande homem caiu no chão com estrondo, nuvens de poeira voaram no ar e uma cratera apareceu sob o corpo. Todo seu corpo estava cansado. Recentemente os zumbis mais jovens trouxeram tanta dificuldade na batalha. Agora ele deveria se tornar o governante, mas não há aviso do sistema. Não pode ser assim.
O monstro ainda está vivo, um tiro na cabeça não é fatal. A essa altura, um destacamento já havia chegado e apontado suas armas para Martin, pois queriam saber o motivo de tal força. Ele queria descobrir onde uma pessoa comum conseguia tanto poder e que tipo de criatura ela era. Isso porque anteriormente suas habilidades não eram humanas, mas isso não é tão importante, já que um novo perigo surgiu da cabeça do grande homem. O aluno tentou explicar-lhes que atrás deles não havia um cadáver, mas sim uma criatura viva que estava pronta para matá-los. O comandante disse-lhe que se ele não contasse nada, não conseguiriam ficar calmos na sua presença. Desta vez ele também decidiu tirar a máscara, mas pediram que ele não se aproximasse. Quando de repente a mesma criatura apareceu ao lado dele, rindo alto e dizendo que ninguém saberia. Após as palavras da sombra, o gordo ganhou vida, as pessoas morreram de medo e o herói não tinha ideia do que estava acontecendo. Centenas de aranhas crescidas saíram do gigante, caminharam em direção ao esquadrão e foram agressivas. Esse horror lembrava pesadelos em seus sonhos, ele não tem ideia de como lidar com isso. O pânico tomou conta dos militares, eles não sabiam como lutar contra tal multidão. As aranhas subiram e começaram a comer uma após a outra, sem lhes dar chance de sobrevivência. Ele tentou com todas as suas forças justificar sua fuga, pois com sua resistência atual ele não consegue nem se proteger. O atirador não entendeu o que deveria fazer aqui com tantos inimigos. O que aconteceu aqui? Tendo descoberto suas características, o herói percebeu que essas aranhas tinham uma simbiose com aquele cadáver. Individualmente eram muito fracas, mas em matilha seu perigo era muito grande. Ele pensou que haveria uma batalha normal com um grandalhão, mas havia toda uma simbiose aqui. Talvez o gigante fosse apenas um fantoche. E aranhas mutantes, que possuem características próprias, ao contrário dos zumbis, o controlavam. Há claramente uma larva principal aqui que controla todos. Se não for morta, a fera será imortal. Mas que tipo de barulho foi ouvido de lá? Eles começaram a subir no corpo novamente, pois o perigo havia passado e não havia ninguém contra quem se defender. Ainda não há tempo para contar os corvos. Felizmente Cole conseguiu cobrir seu companheiro. O atirador pediu que ele relatasse a situação por baixo. Ele escreveu que deveriam se proteger da chuva. Ele lhe explicou que o grandalhão não manda, as aranhas são as governantes, elas têm uma simbiose e quando ameaçadas saem para proteger o cadáver. Kovar não conseguia entender o que fazer, já que eles não tinham mais NPCs, então um plano com aquelas granadas amadureceu na cabeça de Martin. Resolveu informar seu último companheiro sobre ele, pois era dele que precisaria de sua ajuda.